Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro trimestre de 2026, para a glória de Deus, a Igreja dos Gentios. Pastor Adolvilson, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Hércules, sejam todos bem-vindos para esse terceiro trimestre, que será uma bênção com certeza, né? Retornaremos aí ao livro de Atos dos Apóstolos, que será uma bênção. No terceiro trimestre de 2025, a lição era a Igreja de Jerusalém. E ali foi estudado, desde a nascente da igreja, em Atos capítulo 1, até o concílio da igreja, a Assembleia Geral que aconteceu em Jerusalém. Esse trimestre, o terceiro de 2026, nós vamos estudar a partir do capítulo 13, até o final do livro de Atos dos Apóstolos, o chamado para os gentios é o assunto desta primeira lição. Vamos aqui, irmãos, apenas rememorarmos ou trazermos para a nossa memória os assuntos que nós estaremos estudando neste terceiro trimestre de 2026. Veja aqui, na primeira lição nós vamos estudar sobre o chamado para os gentios, é a lição que nós vamos meditar nela hoje. A lição de número 2, a porta da fé se abre entre os gentios. A lição 3, a graça que alcança todas as nações. Depois, o Espírito que nos guia para além das fronteiras, é a lição 4. Seguido pela lição 5, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. A lição de número 6, a suficiência da graça na cidade de Corinto. A 7, traz o assunto quando o Espírito sopra em Éfeso. Depois a lição 8, a despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. A lição 9, coragem para testemunhar, Paulo diante da multidão. A lição 10 traz o seguinte assunto, uma esperança inabalável perante os poderosos. Depois, a lição 11, entre tempestades e promessas. A lição 12, que será a penúltima, o Evangelho chega ao coração do Império, em Roma. E a última lição, a de número 13, a missão continua em nós. Eu tenho aqui rememorado comigo uma fala do pastor Adolvilson que o livro de Atos dos Apóstolos não acabou no capítulo 28, né? Não acabou, a igreja continua escrevendo. A história continua sendo escrita e eu louvo a Deus, porque nós fazemos parte dessa história recentemente. No dia 18 de junho, nós comemoramos 115 anos da nossa Assembleia de Deus, que também faz parte dessa história que está sendo escrita. E nós louvamos a Deus pelo privilégio que nós estamos tendo de aqui podermos compartilhar conhecimento bíblico, teológico com os nossos irmãos. Então vamos lá para a lição de número 1, o chamado para os gentios. É o assunto que nós temos nesta lição, a de número 1. O textuário da lição diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13, e o versículo é o de número 2. A verdade prática da lição 1 diz que quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Essa é a verdade prática da lição. Acompanhe comigo, a leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, os versículos de 1 até o versículo de número 12. Você vai realizar essa leitura até para que a gente possa ter aí estabelecido o contexto para a meditação desta lição. A CPAD sugere os hinos 24, 340 e também 358 para o devocional, porque são hinos que faz alusão ao assunto proposto nesta primeira lição aqui da escola dominical, a lição de número 1. Os objetivos que nós temos para esta lição são 3. No primeiro, nós vamos apresentar o contexto histórico e espiritual da igreja de Antioquia e a sua missão aos gentios, esse no primeiro tópico. Já no segundo tópico, nós vamos conduzir o aluno a reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária e também no envio dos obreiros. Por fim, no tópico de número 3, nós vamos aplicar os princípios da igreja de Antioquia à vida da igreja local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. Os 3 objetivos que nós temos aqui nesta lição. Agora o pastor Adolvilson vai apresentar para nós
uma definição inicial aqui para o termo, a palavra-chave da lição, gentios. Muito bem, vamos lá para a palavra-chave, né? Definição teológica de gentios. Lembrando que é gentios com O e não gentil com L, que é outra situação. Então, gentios, definição teológica de gentios, refere-se a todos os povos e nações que não pertencem ao povo de Israel, tá certo? O termo abrange qualquer pessoa de ascendência não judaica e foi central para o desenvolvimento do plano de salvação nas escrituras bíblicas. A origem etimológica, lembrando que a etimologia é a parte da gramática que estuda a origem e o significado das palavras, que se é de origem hebraica, do grego, latim, isso é importante para entendermos mais, não é? Origem etimológica, no Antigo Testamento deriva da palavra hebraica goi, do plural goim, que significa literalmente nações ou povos, portanto, gentios, nações ou povos. E no Novo Testamento usa o termo grego etnos, que dá origem à etnia. Então, esta palavra vem aí dando origem à palavra etnia, traduzido como as nações do mundo não israelitas. Veja bem, ainda trouxe aqui no Antigo Testamento a profecia mais clara sobre o propósito de Deus para os gentios, ou seja, todas as nações, está em Isaías 49:6. Sim, ele diz, é pouco você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os de Israel que eu guardei. Também farei de você, aqui está se referindo ao Messias, luz para os gentios. Então veja bem que este propósito da pregação do Evangelho já vem desde o Antigo Testamento, tá? Com relação a isto. Enfim, queridos, gentios. Quem é gentios? Aquele que não é judeu. Nós somos gentios, os americanos são gentios, os europeus são gentios, africanos são gentios, enfim. Gentil é gentil. As nações, enfim, que não são judaicas, elas pertencem a este grupo de gentios. É o que nós vamos estudar hoje. Muito bem, isto posto, a gente já consegue, então, avançar aqui no estudo da lição. Deixa eu só dizer aqui para você que está conosco pela primeira vez, ou que de repente ainda não teve oportunidade, você tem acesso, não é, a esta aula, se você não está assistindo pela plataforma através do nosso canal CETADB no YouTube, mas obviamente que se você criar uma conta na nossa plataforma, você vai conseguir ter acesso ao material de apoio. O material de apoio é este material que está aqui, não é? Nesta lição, são 34 páginas, com comentários adicionais a respeito dos assuntos que estão propostos na lição. Então veja aqui, ó. Nesta lição 1 nós temos a palavra gentil, que o pastor já definiu, sobre Antioquia, missão, profetas, doutor e mestre, Barnabé, Saulo e Paulo, porque a gente tem uma explicação na lição a respeito de questão de Saulo e Paulo, porque numa outra aula nós até mencionamos essa questão, o pessoal também acha que depois que Paulo aparentemente tenha caído da sua montaria, ele mudou de vida. De fato ele mudou de vida, mas o seu nome não foi mudado ali, não é? Então nós temos essa explicação diretamente aí neste material de apoio. Sobre jejum, o Espírito Santo, com uma aplicação voltada para o contexto da lição, que é a expansão missionária, sobre chamado, que é a vocação, ainda sobre imposição de mãos, Elimas, procônsul, Sérgio Paulo e doutrina do Senhor. Isso são termos, palavras que estão no conteúdo da lição e que a gente aqui traz uma ampliação do significado. Além disso, nós trazemos um estudo sobre o textuário da lição, Atos capítulo 13 e o versículo 2, também sobre a leitura bíblica em classe, Atos capítulo 13, versículos de 1 a 12, sobre a palavra-chave, o pastor Odovilson acabou de mencionar aqui, e aí os 3 tópicos da lição. O nascimento da missão gentílica, o segundo tópico, o Espírito Santo e a obra missionária, e o terceiro tópico, a igreja como agência missionária. Ainda tem neste material de apoio uma dinâmica, na verdade são 4 dinâmicas diferentes para a aplicação do conteúdo da lição, com o tema da igreja local às nações. E por último, nós deixamos uma bibliografia, inclusive com referências de materiais, de livros, de compêndios, de materiais que você pode adquirir na livraria do CETADB, para que você possa estar ampliando o seu conhecimento nestes assuntos diversos que estão propostos aqui
nesta lição, a lição do terceiro trimestre. Está aqui, ó, a igreja dos gentios. Como você tem acesso a esse material, inclusive aos slides? Aqui nós estamos dando esta aula e você vai acompanhando os slides. Esses slides são gratuitos, assim como este material de apoio. Você cria um perfil na nossa plataforma e é gratuito para você conseguir também ter acesso a esse material da Escola Dominical gratuitamente. Então, esse perfil você acessa o nosso endereço que está aqui, não é? online.cetadib.com.br. Acessando esse perfil, a nossa plataforma, você vai clicar em entrar. Na tela seguinte, você clica em criar conta. E aí vai ser solicitado ali os seus dados, vai fornecer os dados, inclusive a senha que você vai se utilizar dela para acessar a plataforma. Quando você finalizar esse cadastro, o material da Escola Bíblica Dominical já estará à disposição. Desde setembro de 2025, todas as aulas que foram produzidas a partir daquela data estão disponíveis gratuitamente para você acessar na plataforma. Pastor, eu estou tendo dificuldade, não estou conseguindo ou não consegui. Envie um WhatsApp para o meu número, 43 999 60 8886, e aí eu vou passar para ti um passo a passo de como você acessa a plataforma, cria essa conta para ter esse material todo à sua disposição para estudar a respeito da palavra de Deus, muito especificamente a respeito do assunto proposto na lição do terceiro trimestre de 2026. Vamos lá então? Introduzindo, meus irmãos, a nossa lição, Lucas, que é o autor, não é, do texto de Atos dos Apóstolos, ele registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus, a promessa que está em Atos capítulo 1 e o versículo de número 8, quando Jesus diz que nós receberíamos poder para testemunhar, para sermos testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Então, dos capítulos 13 até o capítulo de número 28, que são os textos base para essas lições que nós estaremos estudando aqui, neste terceiro trimestre, eles marcam a grande virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém, e aí então passa a ser Antioquia, a base a partir de onde os missionários primeiramente foram enviados. É desta igreja, Antioquia, caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e ainda pela prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca primeiro Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. E a partir deste ponto é que o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito Santo mostra, não é, como o verdadeiro condutor, ele se mostra, ele se apresenta como aquele que verdadeiramente conduz à expansão da igreja cristã. Esta aí é a proposta desta lição. A missão gentílica, ela nasce, portanto, não como uma estratégia humana, mas ela vem de uma resposta ao chamado direto do Espírito Santo para alcançar as nações. Vamos lá então, pastor Adolvilson, para o tópico primeiro, o nascimento da missão gentílica. É o tópico 1 e o subponto 1, e tem o título aí, Antioquia, um centro escolhido por Deus, no versículo 1. Então veja bem que é tudo direcionado por Deus, claro. Veja bem o primeiro parágrafo. Fundado por Seleuco Nicator em 300 a.C., Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. É bom que o professor explique para os alunos que existe aí duas Antioquias, certo? Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. O assunto aqui hoje é Antioquia da Síria. Aí eu trouxe um comentário sobre a Antioquia da Síria. Era a terceira maior cidade do Império Romano, como está escrito aí, com cerca de 500 mil habitantes. Isso aqui não é número exato, alguns livros trazem 300, 400, 500, ou seja, era uma grande metrópole, né? Agora, conhecida como a Rainha do Oriente, era um polo cosmopolita e comercial, mas também famosa pela imoralidade ligado ao culto de deuses pagãos. Então veja bem que existiam pessoas ali de várias regiões daquela época. E eu trouxe aqui até um adendo, né?
A estratégia de Deus é escolher Antioquia da Síria para iniciar as missões. Agora, o porquê que Deus escolhe justamente a Antioquia da Síria? Primeira coisa que eu quero passar aqui, era um polo diversificado. Tinha ali gregos, romanos, semitas e árabes. Tinha mais povos ali, né? O que tornou o berço da primeira igreja gentílica, superando barreiras étnicas e religiosas. Quando eu estava estudando sobre este aqui, pastor, eu me lembrei também do dia de Pentecostes. Quando ocorreu o derramamento do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, estavam reunidos 16 nações. Então, veja bem, quando ocorreu o derramamento do Espírito Santo naquela época, essas 16 nações, esse povo retornou para as suas casas, para os seus países, para a sua região, enfim, e já levaram algo que estava ocorrendo. E olha o nosso Deus aqui, ó, escolhendo um lugar, porque ali neste momento existiam gregos, romanos, semitas, árabes, enfim, uma diversidade de povos que estavam ali. E a outra colocação, o porquê foi escolhida Antioquia da Síria, eu trouxe aqui, posição geográfica estratégica, contava com o porto de Seleucia, a poucos quilômetros, tornando-se o ponto de partida ideal para viagens missionárias marítimas, e conforme nós vemos aí através da leitura do livro de Atos, ocorreram, certo? Vamos agora para o segundo parágrafo. Culturalmente greco-helenista, abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia, né? Atos capítulo 13, versículo 4. E eu trouxe aqui uma explicação, é bom que o professor também traga isto para a sala de aula. O que é uma cultura grego-helenista? Marquei aqui, em termos simples, a cultura greco-helenista foi a expansão da cultura, língua e filosofia grega pelo mundo antigo, né? Quando Alexandre o Grande conquistou vastos territórios, ele espalhou a mentalidade grega, que mais tarde foi adotada e unida aos costumes do Império Romano, formando o cenário do Novo Testamento. Lembrando que a atuação aí de Alexandre o Grande aconteceu depois do último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e até o primeiro livro ali, antes de Mateus, né, que é o primeiro evangelho, ou seja, nesse tempo chamado interbíblico, ou seja, os 400 anos de silêncio, né? Mas em que sentido houve esta influência? Eu trouxe aqui o idioma universal, por exemplo, a língua grega, o grego koiné, tornou-se o padrão para a comunicação comercial e cultural. E também tinha ali a questão dos judeus helenistas. Devido a séculos de dominação, muitos judeus passaram a viver fora de Israel, adotando o idioma grego e até hábitos ocidentais. Ou seja, falavam o grego e agora entra a Septuaginta. Ou seja, o que foi a Septuaginta? Como muitos gregos da diáspora já não falavam hebraico, o Antigo Testamento foi traduzido justamente para o grego, língua esta disseminada pelo tempo de Alexandre o Grande, tá certo? Então tem muitas questões aí que o nosso Deus já preparando o ambiente, veja bem que isso não é por acaso Antioquia da Síria, preparando o ambiente que a partir de Antioquia da Síria, o evangelho fosse pregado em outros territórios aí. Veja bem o terceiro parágrafo, foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Temos aí o texto que os senhores podem usar. Agora veja bem, essa designação, cristãos em Antioquia, marcou, é importantíssimo isso, marcou o surgimento histórico da identidade da igreja. O termo significa cristãos, não é? Pertencentes a Cristo ou seguidores de Cristo. E é interessante que, a princípio, o apelido foi cunhado pela sociedade pagã local de forma pejorativa, ou seja, era com intenção de ofender. Olha aí os cristãos, né? Era um sentimento de menosprezar este povo. Agora veja bem, mas logo foi abraçado pela comunidade como um título de honra, ou seja, o tiro saiu aí pela culatra, né? Vamos para o último parágrafo. Não por acaso Deus escolheu Antioquia
como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações, uma verdadeira base missionária de envio às nações. E eu trouxe um adendo sobre este último parágrafo. Antioquia tornou-se o principal polo de expansão do cristianismo primitivo, devido à sua localização estratégica, diversidade cultural e forte discipulado, o que a consolidou como o grande motor de missões. E é interessante, aqui nós não temos tempo hábil, mas era bom mostrar o mapinha e tal, aonde fica, e depois as nações, enfim, que estavam presentes em Antioquia da Síria. O fato é que foi aí a base missionária que Deus escolheu. Muito bem, e essa multiplicidade de povos, né, que estava em Antioquia fez com que o coração de Deus, aquele coração missionário de Deus, se despertasse ou colocasse no coração daquele povo ali em Antioquia esse sentimento, essa necessidade de ser uma igreja missionária, de ser uma igreja que investia não só do seu tempo, mas do seu recurso e dos seus obreiros para esta expansão, diferentemente de Jerusalém, que centralizou o trabalho ali em Jerusalém. Antioquia, por sua vez, se estabeleceu e cresceu, fez com que o evangelho fosse às nações. Justamente. Agora, veja que interessante, o subponto 2 que está aí, fala de profetas e doutores servindo ao Senhor. Versículos 1 e 2 diz assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aí o verso 2 diz assim, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que tenho chamado. Então nós temos aqui pontos que são importantes. Primeiro, não estavam desocupados, porque eu entendo que Deus não chama desocupado. Certo. Deus chama aqueles que já estão ocupados na obra. Não é? E aqui também é importante a gente ressaltar que não foram enviados os problemáticos, não foram enviados aqueles que a gente em algum momento percebe assim, que para se desfazer do indivíduo, envia ele como missionário para algum lugar. Não. A igreja pegou o que tinha de melhor e enviou para o campo missionário aquilo que tinha de melhor. Profetas e doutores serviam a Deus e o Espírito Santo se manifestou na igreja. A liderança local ali em Antioquia reunia profetas e doutores, que também pode ser entendido por mestres. Ministérios que, após o período apostólico, tornaram-se pilares para a edificação da igreja, e a base é o texto de 1 Coríntios 12, 28. Os profetas exortavam mediante a inspiração direta, já os mestres, por sua vez, eram aqueles que instruíam com base nas Escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Se você pegar para estudar novamente a lição do terceiro trimestre de 2025, ou se você voltar aí na história bíblica, pelos capítulos 10, 11 e 12, você vai verificar que Barnabé, quando chegou em Antioquia, tomando o pé daquela situação, ele foi atrás de Paulo, para que Paulo estivesse em Antioquia ensinando a igreja. Então você percebe que o Barnabé não tinha aquela visão de só o ministério dele crescer, se desenvolver, enfim, não. Ele foi atrás de alguém que pudesse auxiliar e trouxe Paulo, e vamos falar a verdade, que ajuda, né? Exatamente. Que ajuda. Durante o serviço ao Senhor, porque eles estavam servindo, durante esse serviço, que era marcado por oração e jejum, o Espírito Santo falou. Eu quero dizer assim, muitos crentes hoje falam, por que o Espírito Santo não fala como falava no passado? Porque a igreja também não ora e jejua como jejuava no passado. Porque a igreja não serve mais como já serviu no passado. E aí, se a igreja não está servindo, o Espírito Santo fica ausente, ou ele está ausente. Muita gente acha que Deus está dentro, mas aquele texto de Apocalipse 3, que é um texto emblemático no versículo 20, não é? Muitos usam esse versículo para as campanhas, congressos e festividades em suas igrejas, mas aquele texto mostra uma vergonha da igreja. Porque ali Jesus está do lado de fora da igreja, ele não está dentro, ele está do lado de fora, e ele está batendo e dizendo, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ali você vê o mestre
o fundador da igreja, aquele que morreu pela igreja, do lado de fora da igreja. E às vezes as pessoas, não tendo essa compreensão, lançam mão desse texto para campanhas evangelísticas, e não é essa a realidade ali de Apocalipse 3:20, mas a gente entende exatamente isso. Quando a igreja ora, serve a Deus, né, com oração e com jejum, é certo, meus irmãos, que Deus está no negócio e o Espírito Santo terá lugar, espaço para falar aos corações. A disposição desses líderes em buscar a vontade divina mostra uma comunidade que já tinha alcançado maturidade, que o servir, o trabalhar com Deus, tinha o próprio Deus como centro das suas ações, e que esta igreja também, por conta dessa maturidade, estava apta para discernir o propósito do Espírito Santo para muito além das necessidades da igreja local. Agora você veja, os profetas que estão sendo mencionados ali, no material de apoio, está tudo bem trabalhadinho. Profeta, doutores, mestres, inclusive a respeito do próprio Barnabé. O instrumento, o profeta no Novo Testamento, o instrumento para edificação, para exortação e consolação, com base na explicação que Paulo dá para a igreja aos Coríntios, no capítulo 14, o versículo de número 3. Essa é a função do profeta do Novo Testamento. Essa função não era tão somente prever acontecimentos que ainda seriam acontecidos, futuros, mas o profeta comunicava a vontade de Deus para a igreja debaixo da inspiração do Espírito Santo. Os doutores, que eram aqueles que estavam ali responsáveis para ensinar, esta igreja, Antioquia, ela entendia essa necessidade espiritual, quando de conhecer com solidez a palavra de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, e mestres, ensinadores, doutores, terão esta condição melhor. E aí você percebe que Antioquia possuía no seu corpo de obreiros pessoas distintas, mas com essas capacidades, tanto os profetas quanto os doutores, que aqui também entende-se por mestres. Essa liderança, meus irmãos, ali você já percebe ela na pessoa de Barnabé. Barnabé era um judeu levita da cidade de Chipre, da ilha de Chipre, homem conhecido por sua generosidade e também capacidade de encorajamento. Não é? O Barnabé das Consolações. Simeão Níger, o seu nome sugere que ele seja de origem africana, representa a inclusão dos povos africanos na liderança cristã da igreja primitiva. Veja como a igreja de Antioquia tinha essa pluralidade, não só na sociedade, mas também no corpo da igreja. Lúcio de Cirene era natural da África, provavelmente participou da evangelização inicial de Antioquia. Ainda o texto de Atos 13 cita Manaém, criado juntamente com Herodes Antipas. A sua presença revela que o evangelho havia alcançado até os círculos aqueles ligados à aristocracia romana, ou seja, as pessoas de mais influência também eram alcançadas pelo evangelho em Antioquia, até porque a igreja tinha esta visão de alcançar a todos, não é? Por fim, Saulo, que era um fariseu convertido, intelectual, altamente preparado, futuro apóstolo dos gentios. A respeito de Saulo, neste ponto da lição, nós trouxemos no comentário a explicação a respeito do seu nome, Saulo e Paulo, para que a confusão que se criou a partir da conversão de Paulo seja desfeita. Acredita-se que o nome dele era Saulo e que depois da sua conversão ele passou a se chamar Paulo, mas isso não é a verdade. Saulo era o seu nome, não é? E o nome Saulo, que o próprio texto bíblico de Atos 13, versículo 9, menciona isso. O texto de Atos 13, 9, eu vou ler aqui para os irmãos, ele diz assim, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. Então aqui apenas para se referenciar ao fato de que
Saulo também é Paulo. O nome Saulo, do hebraico Shaul, era o seu nome judaico, que significa pedido ou desejado. O nome Paulo vem do latim Paulus e era o seu nome romano e significa pequeno ou humilde. No material tem um desdobramento bem joinha para que você consiga entender essas questões que vinculam Saulo e Paulo. Porém, no relato que Lucas passa a fazer a respeito de Saulo, ele passou a adotar o nome dele, não é? O nome romano, o nome latino, Paulus, que é Paulo, e aí ele não menciona mais Saulo na lição. Isso não tem a ver, então, com a sua conversão, mas a questão da facilidade que Lucas viu em utilizar o seu nome, não é? O nome Paulus, para se referir àquela pessoa, uma vez que não fazia sentido mencionar o nome hebreu para alguém que seria missionário às nações, ou seja, no meio dos povos gentios. Então fica aqui um esclarecimento para os irmãos. Pastor Adovilson. Vamos lá. Portanto, é o tópico 1 e o subponto 3. Vamos ler aí. Tem um título, a separação de Paulo e Barnabé, no versículo 2 e 3 aí de Atos capítulo 13, tá certo? Vamos lá. O Espírito Santo ordenou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando os seus melhores obreiros. Mas algo me chama a atenção aqui, pastor Erco, senhores professores e alunos. Olha aí, no primeiro versículo 13:1 diz lá: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Aí começa a mencionar ali Barnabé, inclusive o Saulo. É interessante que haviam esses doutores, mas eles não indicaram os obreiros para serem escolhidos. Com certeza. É o Espírito Santo que chama, que indica. Infelizmente, hoje é escolhido obreiros devido à bajulação ou devido a questões financeiras também que estão sendo escolhidos aí. E a igreja está sofrendo, a obra está sofrendo. E até por pressão, né? E eu até estou por pressão vendo, ministerial. exatamente, eu estou vendo pessoas sofrendo porque não são chamados para isso, se coloca uma carga pesada sobre a pessoa, isso traz um problema sério, porque realmente não tem chamado. Neste caso aqui, o Espírito Santo disse, e aqui temos aí também confirmando a pessoalidade do Espírito Santo, uma energia, uma força, não fala, e aí está claro, e disse o Espírito Santo, ou então o Espírito Santo falou. Agora, Atos 13:2 ainda, vamos continuar sobre esse assunto. Enquanto eles ministravam apenas o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. E o versículo 3, então depois de jejuarem, oraram e lhes impuseram as mãos e os despediram. Outro adendo que eu quero fazer, que nós estamos vendo nos últimos dias acontecendo algo que não é bíblico. Até marquei aqui com relação a isso, vocês vão entender. Na Assembleia de Deus, a imposição de mãos sobre o obreiro simboliza a consagração, separação para a obra e transmissão de autoridade, não transmissão de unção, porque a unção quem dá é o Espírito Santo, tá certo? É um ato, com a imposição de mãos, é um ato de validação pública feito pela liderança, pelo presbitério, para confirmar que a igreja reconhece o chamado de Deus na vida daquele servo. Porque por aí afora estão derramando óleo, a reveria em cima das pessoas. Óleo está sendo consagrado, lembrando aos queridos irmãos que o óleo era usado sim para a consagração no Antigo Testamento, tá certo? Reis, profetas e também reis, profetas e sacerdotes. Obrigado. Então, nesse caso específico, era sim derramado óleo. Já no Novo Testamento, nós temos aí a imposição de mãos, tá? Fazendo conforme a Bíblia nos orienta, até Paulo orienta Timóteo, fala assim, não se precipite, tá bom? Em impor as mãos aí na escolha de obreiros, tem todo um critério para ser obedecido. Inclusive na lição do trimestre passado, eu disponibilizei um estudo a respeito da unção com óleo. Se os irmãos quiserem, enviem um WhatsApp
para o meu número, 43 99960 8886, e eu vou enviar para ti gratuitamente o estudo a respeito de unção com óleo. E aí você vai se inteirar a respeito disso, porque tem muita barbárie sendo feita atualmente com um vidro de azeite, né? E veja bem, quando líderes impõem as mãos sobre obreiros, como pastores, presbíteros e diáconos, né, eles estão autenticando aquele ministério diante da igreja, validando a autoridade para a liderança. Então tem todo aí um processo, tem algo interessante sobre essa impor as mãos, tá certo? Vamos ler ali o terceiro parágrafo. Este ato inaugura um momento da história cristã, a missão aos gentios, lembrando, para aqueles que não são judeus, é assumida oficialmente pela igreja. Eu trouxe aqui Atos 13, de 1 a 3, que nós já mencionamos uma parte aqui, é o grande marco de transição no Novo Testamento. Marque esse texto aí. Enquanto os capítulos anteriores focavam em Jerusalém, este momento na igreja de Antioquia é o início oficial do movimento missionário mundial, onde o Espírito Santo comissiona Paulo e Barnabé para alcançar os gentios e os confins da terra. Neste ponto aqui, pastor, começa a se cumprir Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder e ser-me-eis testemunho em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E chegou aqui até nós aqui em Apucarana neste ano de 2026, tá? E para encerrar, a obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa na vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito. Ou seja, quando é imposto a imposição de mãos sobre os missionários, também diante da igreja, pastor, a igreja está se responsabilizando também, não é só a liderança. Através do que? Intercessão, consagração, dependendo do Espírito, também aí a questão financeira nós vamos ver mais adiante. Com certeza, olha, tem muita coisa que você pode aplicar, não é? Daquilo que está no material de apoio dessa lição. Veja que a igreja estava servindo a Deus, né, buscando a Deus, e quando estava buscando a Deus, recebeu direção do Espírito Santo, o que nos ensina que decisões dessa natureza, que são espirituais, não devem nascer nunca de pressão humana. Sim, Porque a gente sabe que há ministérios que a coisa só funciona debaixo de pressão. E aí, na verdade, assim, não é que só vou corrigir o texto, né? Nós sabemos que há ministérios que tudo é debaixo de pressão. E aí não funciona, não dá certo, porque não é através de pressão, mas é através da comunhão com Deus. Aqui, esse povo estava buscando a Deus, e enquanto estavam buscando a Deus, o Espírito Santo se manifestou e mandou que apartassem os seus melhores obreiros. Não é? A igreja, irmão, a igreja que entende a necessidade, a chamada missionária, ela não só recebe obreiros, porque Antioquia primeiro recebeu. Eu já mencionei aqui, o Barnabé foi atrás de Paulo, que estava em Tarso, e aí trouxe ele para ensinar da igreja. Então você vê, a igreja que tem esta visão, ela não só recebe obreiros, como também envia. E ao enviar, envia os seus melhores. Não é? A missão, eu deixei anotado isso aqui, está no material de apoio, que você vai poder verificar. A igreja não enviou o que sobrava, ela entregou o que tinha de melhor. Não é? Porque, como eu já mencionei, eu conheço casos de obreiros que estavam na cidade, dando problema, criando situações difíceis, e até uns miseráveis que estavam em pecado, não é? Que foram enviados para o campo missionário. Esses indivíduos enviados para o campo missionário não vão produzir bons frutos, certamente não irão produzir bons frutos. E se a igreja está investindo recurso financeiro, não é? É melhor que envie os seus bons obreiros, para que o trabalho frutifique, para que a obra aconteça e o nome de Jesus seja exaltado. Então nós vamos verificar aqui um princípio que está anotado no material de apoio. A obra missionária, ela exige investimento de recursos, de pessoas, de tempo e também dedicação. Porque eu também conheço igrejas que são muito boas para enviar obreiros. Só enviar. Não é? Depois não assiste os obreiros.
não visitam esses obreiros, não fazem uma ligação para esse obreiro, não acompanham, também não pedem nem relatório, às vezes também porque não têm condições de pedir o relatório, porque também não estão apoiando devidamente esses obreiros, não é? Então, essa é a situação que nós temos aí. A lição, meus irmãos, é uma oportunidade de nós reavaliarmos a nossa posição como igreja missionária, avaliarmos individualmente a nossa posição como servos de um Deus que é missionário. Aleluia. E que precisa que cada um de nós também tenhamos esta ação como missionário, indo, contribuindo e também orando para que a obra aconteça. Encerrando então este primeiro tópico da lição, em Antioquia, o Espírito Santo inaugura a missão cristã entre os gentios. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e na sequência já retornaremos com o tópico 2º da nossa lição. Já voltamos. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dizer para você que a verdadeira teologia é aquela que transforma a vida e impacta ministérios. Aí você me pergunta, como eu alcanço isso, pastor? Você precisa estudar teologia através do CETADB, porque nós temos uma proposta teológica que apresenta solidez naquilo que é a verdadeira teologia ortodoxa e também vamos trabalhar com materiais didáticos de qualidade. Não são arquivos em PDF, são livros físicos que os nossos alunos trazem à sua mão para estarem estudando, fazendo as suas anotações e poderem tirar as suas dúvidas através de um material didático de muita qualidade. Isto sim, impacta vidas, transforma vidas e muda ministérios. E você não pode ficar atrás. Dê um passo adiante e venha estudar teologia através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, retomando a nossa aula, o tópico 2 da lição, o Espírito Santo e a obra missionária. Pastor Adolvilson, vamos lá, o Espírito que conduz a missão. É o tópico 2 e o subponto 1, não é mesmo? O Espírito Santo que conduz a missão. Veja bem esses dois parágrafos. O livro de Atos pode ser chamado com justiça de Atos do Espírito Santo. É ele quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. Eu trouxe aqui algo que deve ser dito, por exemplo, a palavra atos, atos do Espírito Santo. Atos refere-se a feitos, obras, ações. É como se nós tivéssemos ações do Espírito Santo, atos do Espírito Santo. Agora, ao longo da história, teólogos sugeriram outros títulos, como, por exemplo, o Evangelho do Espírito Santo, né? E também Atos de Jesus ressuscitado, o quinto evangelho, Atos de Pedro e Paulo, sugeriram este nome. Mas, né, esse Atos do Espírito Santo, como está escrito, é com justiça, porque do começo ao final nós vemos aí o trabalhar do Espírito Santo, não é mesmo? Veja bem o que está escrito aqui. A missão não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito. Trouxe aqui uma colocação. A vocação para o serviço não vem de impulsos naturais, ou seja, não é vontade da carne, ou de estratégias e capacidades intelectuais puramente humanas, ou a vontade do homem. A missão é um chamado que se origina exclusivamente no coração de Deus. Então veja bem que não foi o homem que planejou isso. Vamos fazer missões, vamos alcançar aí os gentios. Isso nasce, se dependesse do homem, não teríamos. É capaz que não teria dado certo. Não teríamos missões, né? Agora veja bem aí o quarto parágrafo. Sem o poder do Espírito Santo, até os apóstolos permaneceram retraídos. Com o Pentecostes, tornaram-se proclamadores ousados da fé. Trouxe um adendo sobre isto.
a limitação humana que foi dita aí antes do Pentecostes, os discípulos chegaram a se refugiar trancados com medo dos líderes religiosos. Sem o derramamento do Espírito Santo, eles possuíam boa vontade, mas lhes faltava a coragem necessária para enfrentar as oposições do mundo. Por isso que Jesus falou, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, quem impulsiona é o Espírito Santo, porque devido ao medo, à preocupação que eles tinham, ele ia ficar recuado. Mas é o Espírito Santo que trouxe aí, se tornaram homens arrojados e pregaram o Evangelho sem medo até de perder a vida, não é mesmo? Sem o derramamento do Espírito Santo, eles possuíam boa vontade, mas faltava então essa coragem necessária. Agora, eu quero ler aqui um texto conhecidíssimo, né? Atos 1:8, mas recebereis poder, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, aí sim, ser-me-eis testemunhas, ou seja, sem este revestimento, sem a atuação do Espírito Santo, nada feito. Aí, queridos, nós aqui em Apucarana estamos envolvidos com missões. Sabe quem é que está orientando? O Espírito Santo de Deus. Ele está na orientação da liderança da igreja e da igreja, enfim. Então, veja bem, ao descer sobre vós o Espírito Santo, aí sim, ser-me-eis testemunha. Ou seja, para ser testemunha tem que ter ouvido algo, para ser arrolado como testemunha tem que ter ouvido algo, né, ou visto algo. Aí sabe o que eu falo? Experiência. Né? Como que uma pessoa vai servir de testemunha se ela não teve nenhuma, não viu nada e não ouviu nada? Eu falo aqui, e ser-me-eis testemunha. Aí sim, vocês agora sentiram, observaram o encher, o mover do Espírito Santo. Aí sim, testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Comumente a gente ouve, devemos fazer primeiro missões em Jerusalém, depois nós vamos para a Judéia. Aqui não, irmãos, é tanto quanto uma equipe faz aqui em Jerusalém, outra em Judéia, outra em Samaria e outra até os confins da terra. Uns fazem em Apucarana, outros fazem fora do estado, fora da cidade de Apucarana, outro fora do estado, outro fora do país, enfim, é ao mesmo tempo, é simultaneamente, tá certo? Olha o último parágrafo, assim toda iniciativa evangelizadora, autêntica, é fruto da ação do Espírito Santo aí, não é? Espírito no coração da igreja. Agora veja bem, ainda trouxe um adendo, sem o Espírito Santo, a mensagem torna-se apenas retórica humana ou letra morta. O Espírito é quem convence o pecador, ilumina o coração para a compreensão das Escrituras. Ele é o verdadeiro protagonista da evangelização e da ação missionária. Resumindo, sem o Espírito Santo não tem evangelização e não tem missões. E ele conduz a missão desde o início, né? Lá, Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus falando com Abraão, isso nós estudamos com profundidade no trimestre passado, não é? Ele diz assim, em Gênesis 12, 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e ele diz assim, ó, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Todas as famílias, inclui os gentios, porque são todas. Aí, se você avança um pouco mais nesta revelação progressiva de Deus, nós chegamos em Isaías. Isaías 49, versículo 6, diz assim, ó, também te dei para a luz dos gentios. Então você vai observar que missões não é algo que é uma opção da igreja, porque desde a nascente desse desejo de Deus de salvação, já tem esse desejo missionário. Então nenhuma igreja que está estabelecida, seja ela com a quantidade de membros que for, pode se isentar da obrigação de realizar missões. Não é opção, com certeza, é uma ordem do Senhor. Por isso que o Espírito Santo, quando se manifestou na igreja de Antioquia, já disse assim, ó, apartai-me. Não foi opcional, ele já determinou, porque ele é o dono da igreja, ele é o dono da obra, ele é o que tem o coração missionário e que move os corações para a realização da sua obra, para a realização da sua vontade. Eu deixei anotado, irmãos, assim, ó,
O Espírito Santo simplesmente conduz a igreja ao cumprimento dessas promessas anteriormente proferidas pelo Senhor da igreja. Aquilo que estava oculto nos profetas, agora é manifesto plenamente. Aleluia. Apartai-me foi a palavra do Espírito Santo para a liderança da igreja de Antioquia. O subponto 2 diz o poder do Espírito na evangelização dos gentios. Os discípulos, eles viviam cheios do Espírito e por isso evangelizavam com coragem e discernimento a igreja. Isso está na sua lição. Atos capítulo 4, versículo 31, Atos capítulo 5, eu vou ler, Atos 4, 31, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 5, 41, os apóstolos saem alegres após serem perseguidos. Atos 7, 55, Estevão enfrenta um martírio cheio do Espírito Santo. Atos 13 e 52, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Esse povo cheio do Espírito Santo, assim como os apóstolos, assim como os discípulos, assim como a igreja do nosso tempo, cheios do Espírito Santo, com certeza faremos uma grande obra. O batismo com o Espírito Santo, que para este povo aqui, não foi um revestimento de poder tão somente, mas foi um poder para que eles pudessem testemunhar de Cristo, ou para que, com eficácia, eles então realizassem a obra, a pregação, o anúncio da mensagem. Eles, ali no Pentecostes, foram capacitados pelo Espírito Santo, não para muita coisa, mas para tão somente e simplesmente serem missionários. Não é? Uma observação importante que frequentemente se esquece de mencionar é que Pentecostes não teve como propósito principal produzir uma experiência emocional, não é? Produzir um arrepio, nada disso. O motivo do Pentecostes, o seu propósito central, foi missionário, foi evangelizador, foi para isso. Jesus não disse, e aí eu coloquei no material de apoio isso, não disse recebereis poder para sentir, mas ele disse, recebereis poder para testemunhar. Ser-me-eis testemunhas. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele foi, na verdade, o ponto de partida para uma capacitação a fim de que a igreja pudesse realizar as missões mundiais. E eu acho que deve ser esse o nosso foco como assembleianos, como um povo pentecostal, buscarmos o revestimento de poder para podermos realizar a obra de Deus. Porque se o intuito de receber o batismo com o Espírito Santo é apenas para uma finalidade estatística, esse alvo não será atingido, pode ter certeza disso, porque o Senhor conhece as intenções dos corações. Olha só, um dos materiais de apoio que eu utilizei para os comentários que estão aí no material é o comentário de Stanley Horton, na teologia sistemática dele, uma perspectiva pentecostal. Material publicado pela CPAD, em 2010. Ele observa que a experiência pentecostal de Atos está inseparavelmente ligada ao testemunho cristão e também à expansão do Evangelho. Ou seja, não tem como você desvincular a experiência com o batismo do Espírito Santo dessas questões primordiais à igreja, testemunho cristão e expansão da igreja. Fomos revestidos de poder para podermos testemunhar a respeito da salvação. Ou seja, a plenitude do Espírito Santo nunca ela está apresentada, foi apresentada ou é apresentada como um fim em si mesma, mas a plenitude do Espírito Santo é uma capacitação para servir. Aleluia. Glória. A transformação dos discípulos, meus irmãos, veja que a lição diz que eles viviam escondidos, mas depois eles tiveram a perspicácia de, com poder, com autoridade, realizarem a pregação, a expansão, enfim. Os sinais não eram também algo em si, mas os sinais eram apenas uma confirmação da mensagem que era pregada. Os sinais acompanhavam a mensagem que era pregada. Veja que o Espírito Santo fortalece os mensageiros, porque a verdade é exatamente essa. Ele fortalece os seus mensageiros, isso em toda época, em todo tempo, mas também para, além disso,
Ou seja, além de fortalecer os seus mensageiros, o Espírito Santo está conosco, está em nós para autenticar a mensagem. Ou seja, você vai e prega a verdade. Como o sinal de autenticação de que o Espírito Santo está, ele confirma com sinais, com prodígios e com maravilhas. Essa é a realidade que nós vemos no Evangelho. Aí quando você lê Atos dos Apóstolos, nós relacionamos curas, relacionamos libertações, profecias, milagres, maravilhas, manifestações sobrenaturais. Estes sinais não substituem a pregação, eles tão somente confirmam a veracidade daquilo que está anunciado. Eita glória, que coisa maravilhosa. Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, nesse registro que também é um registro histórico, mas também um registro doutrinal para a nossa igreja, especialmente para a nossa Assembleia de Deus, para as igrejas pentecostais. Nele nós identificamos este equilíbrio perfeito. Qual deles? A teologia pentecostal clássica sempre compreendeu, porque entendemos assim, né, que a palavra e o Espírito Santo precisam caminhar juntos. Não tem como estarem distantes, porque sem a palavra o que a gente vai ter é um misticismo. Porém, se não houver o Espírito Santo, aí cai no formalismo. Nenhuma das duas coisas são boas. Bom é o equilíbrio. Palavra de Deus com manifestação do Espírito Santo. Aí a igreja cresce quanto mais. Pastor Adovilson. Vamos lá, é o tópico 2, o subponto 3, evidências da ação missionária do Espírito Santo, Atos capítulo 13 também, o 14. Veja bem esse primeiro parágrafo. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito Santo. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas apesar de perseguições. Antes de entrarmos aqui sobre um adendo que eu trouxe sobre esse primeiro parágrafo, pastor, a igreja, na minha concepção, ela existe por algumas razões. O primeiro é reunir aquelas pessoas que estavam aí no sistema mundano, reunir essas pessoas, salvar essas pessoas, para que eles venham adorar a Deus. Primeira finalidade, adorar a Deus. E a outra finalidade é missões e evangelismo. Se a igreja não investir em evangelismo e nem em missões, não está cumprindo o seu papel sobre a face da terra. E outra coisa, as igrejas que não fazem evangelismo e nem missões não crescem. Eu conheço igrejas aqui na nossa região que estão aí há já 30, 40 anos, é aquele grupinho. Aí você vai investigar, não fazem evangelismo, não fazem missões. A igreja tem que cumprir o seu papel sobre a face da terra, evangelismo e missões, tá certo? Então veja bem aí, e quando o nosso Espírito Santo, nós estamos comentando aí, ele está na direção, abre-se as portas, né? Vidas são transformadas e as igrejas são plantadas apesar de perseguições. Trouxe aqui um adendo, a primeira viagem missionária não foi uma iniciativa humana, mas um direcionamento claro do Espírito Santo que separou Paulo e Barnabé. As portas se abriram exatamente porque a jornada era guiada por ele, pelo Espírito Santo. E se ele mandou, é ir, e claro, a vitória é nossa, a colheita será grande, porque ele sabe o que faz, né? Com certeza. Ele conhece o passado, se tem quem presente sabe o que faz é ele. E o futuro, tá certo? Veja bem o segundo parágrafo. Em Pafos, o confronto entre Paulo e Elimas não é apenas um episódio de oposição. Nós vamos ver algo espiritual trabalhando aí, tá? Mais uma demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. Atos 13, 6 a 12, você pode estar lendo que está esse texto, essa narrativa nós encontramos aí em Atos 13, do 6 ao 12. E o que está aí? Não vamos ler esses versículos, mas nós vamos encontrar aí o confronto entre Paulo e o mago Elimas, também chamado de Barjesus, né? Simboliza o embate espiritual entre a verdade do Evangelho e a força do ocultismo e da falsidade. Veja bem que ele era um mago. Ao confrontar o mago, Paulo demonstra que o poder de Deus é infinitamente superior às artimanhas que procuram desviar as pessoas da fé.
a vitória do evangelho. Veja bem, a cegueira, o que aconteceu ali? Houve esse embate e esse camarada aqui, ele ficou cego por um tempo. A cegueira temporária imposta a Elimas foi um julgamento divino apropriado para quem tentava cegar os outros para a verdade. Ou seja, ele não queria que o procônsul ouvisse o evangelho, porque ele ia perder a sua posição ali. E agora? Esse evangelho vai atrapalhar as minhas finanças aí. Mas o nosso Deus, ele veio para salvar mesmo, para retirar as pessoas das trevas, não é mesmo? Agora, o resultado dessa intervenção foi a transformação da vida do procônsul romano Sérgio Paulo, que creu maravilhado com a palavra. Mas este camarada aqui, o Elimas, ele tentou interferir, tentou trazer empecilhos para a pregação do evangelho, mas quem está à frente é o nosso próprio Deus, através do Espírito Santo, que deu aí, escureceu as vistas desse camarada aí, e o que aconteceu foi maravilhoso, né? Depois que ele viu isso, esse Sérgio Paulo aceitou o evangelho. E depois do terceiro parágrafo, temos aqui a conversão do procônsul Sérgio Paulo, revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. Marquei aqui, conversão do procônsul. Mas o que é um procônsul? Refere-se a um governador, né, de uma província romana da época. Sérgio Paulo revela que o poder do evangelho transcende barreiras políticas, neste caso Sérgio Paulo, né? Políticas, culturais e intelectuais. O governador romano de Chipre, ele superou o ceticismo e a oposição satânica, provando que ninguém está além do alcance redentor de Deus. Ou seja, o nosso Deus, ele salva todos, independente da condição social, é abrangente. Aliás, a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Aliás, ele amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu filho que morresse em lugar daquele que deve aceitá-lo como o único suficiente Salvador. Então, morreu pelo mundo de forma aí abrangente. Olha o último parágrafo. A missão avança, porque o Espírito autentica a mensagem e confirma a autoridade dos enviados. Como? Trouxe aqui sinais e prodígios realizados pelos apóstolos. Não eram meramente espetáculos, mas a confirmação divina de que a mensagem que pregavam vinha diretamente do céu. Tá certo? O Espírito Santo operava de forma visível para que o mundo soubesse que a autoridade deles era legítima. Ainda trouxe o versículos para encerrar a minha fala aqui, Atos 2:43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Temos aí, portanto, a evidência, né, o título, a evidência da ação missionária do Espírito Santo. Olha, irmãos, o texto de Atos 13, a referência desse subponto 3, abrange Atos 13 e 14. Exato. Portanto, você vai ter aí, na sua lição, está assim, Atos 13 e hífen 14, que são os capítulos inteiros, 13 Exato. E o 14. Mas quando você começa no capítulo 13, especialmente quando tem o envio, o texto do versículo 4 diz assim: e assim estes enviados pelo Espírito Santo. Então, os missionários foram enviados por quem? Pelo Espírito Santo. A igreja estava por trás? Estava. Mas era uma obra que o Espírito Santo estava na frente. Era ele que estava enviando. Quando o apóstolo Paulo chega e tem este problema aí com o Elimas, você já vai verificar exatamente esta posição no versículo 9, que diz assim, ó: mas, todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, bom, o missionário que foi enviado pelo Espírito Santo estava cheio do Espírito Santo. Quando ele encontrou oposição, porque o Elimas aqui, ele é exatamente esta figura, esta representação. Não é? É aquele tipo de indivíduo, de pessoa e de situação que surge no meio ou no decorrer, no transcorrer da realização da obra missionária, como aquilo que tenta impedir o avanço missionário, como aquilo que tenta fazer com que a obra não vá avante, não é? Mas você percebe que quando ele encontra alguém, um missionário, um crente, cheio do Espírito Santo, ele não resiste.
O mal não resiste. Por isso a palavra diz, agindo eu, quem impedirá? Se Deus está no negócio, meu irmão, não há impedimento. Você pode estar numa cidade mais profana, como o caso de Antioquia, por causa da multiplicidade de pessoas que estavam ali, da multiplicidade de religiões, de linhas de pensamento, de filosofias, que seja. O Espírito Santo estava no negócio. As almas foram sendo salvas, os missionários foram enviados, e missionários cheios do Espírito Santo. No material de apoio tem muito comentário, eu não vou me deter a isso tudo aqui, mas veja só, a ideia era que o procônsul não se convertesse. Irmãos, o Sérgio Paulo, ele era o governador romano daquela província, ou seja, da ilha, onde agora eles estavam. Qual era a intenção daquele que está por trás? Tentando impedir o avanço da igreja, da obra missionária, do nosso inimigo, do adversário das nossas almas, era que aquele líder romano não se convertesse, porque o inimigo das nossas almas, ele sabe que se um líder da dimensão deste Sérgio Paulo chegasse a se converter, muitos outros se converteriam. Fato é que, como já disse, quando Deus opera, ninguém, nem o seu adversário, o nosso adversário, pode impedir a ação de Deus. Eu acho lindo, porque o texto de 13 de Atos, e o versículo 12 diz assim, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu. Aí tem um acréscimo que Lucas coloca aí, que é uma coisa maravilhosa, maravilhado da doutrina do Senhor. Por que maravilhado da doutrina do Senhor? Por que ele creu? Porque ele viu a doutrina que Paulo estava pregando e isso produziu nele fé. Quando o Espírito Santo, usando Paulo, realizou aquela maravilha, impedindo o Elimas do seu intento, aí ele creu, porque a doutrina era maravilhosa. Você entende como é? Se a palavra de Deus é pregada, os sinais vão acontecer, o Espírito Santo vai convencer, vai agir e almas serão salvas. Se não está acontecendo salvação, se não está acontecendo mudança, se não está acontecendo transformação, então nós precisamos verificar as etapas. Certamente a palavra não está sendo pregada na sua integridade. Não é? Porque às vezes o pregador, para poder ganhar auditório, prega aquilo que o povo quer ouvir e não aquilo que Deus deseja comunicar com a igreja. E aí o Espírito Santo não confirma a mensagem. Não confirma a mensagem em que sentido? O Espírito Santo não fala, não revela, não mostra, não age, não cura, não realiza milagres, porque não está tendo espaço para tal. A respeito do procônsul, meus irmãos, o centro da missão, que a gente observa que foi o acontecimento aqui, o centro da missão não é milagres. A gente não envia a igreja, não é quando eu digo a gente, a igreja não envia missionários para que eles estejam lá no campo missionário realizando milagres. Nada disso. O missionário é enviado para estar lá pregando a palavra de Deus, porque entendemos pela palavra, por aquilo que nós estamos estudando aqui, que quando a palavra é pregada, os milagres vão acontecer, não é? A autenticação da mensagem, ela vai acontecer. Tanto que o centro da missão não são os milagres. O centro da missão é Jesus Cristo, pregado, anunciado, não é, pela sua palavra. Os sinais, oportunamente, eles vão acontecer para confirmar a mensagem. Nunca para substituir a mensagem. Para encerrar aqui, nós vamos verificar assim, a narrativa de Atos 13 e 14, capítulos 13 e 14, demonstra que a expansão da igreja ocorreu por quê? Porque o Espírito Santo chamou obreiros, separou missionários, enviou missionários, capacitou missionários, confirmou a mensagem, sustentou os convertidos, isso está em 13:52, eu vou ler aqui para os irmãos, 13:52, diz assim o texto: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Esse povo se convertia e já era cheio do Espírito Santo. Eles não se contentavam com nada mais e nada menos do que estarem cheios do Espírito Santo. E por fim,
estabeleceu novas igrejas. O Espírito Santo estabeleceu novas igrejas. Veja 14, 21, o texto diz assim, ó, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O Espírito Santo fez isso tudo. Ele, meu Deus, na verdade, a obra acontece porque Ele faz. Não é? Nós somos apenas instrumentos, canais. E quando nós não entendemos isso, a gente já está perdendo muita coisa. Encerrando aqui, o Espírito Santo conduz e sustenta a expansão missionária da igreja. Vamos aqui fazer um outro intervalo e retornaremos rapidamente aqui para estarmos estudando o terceiro tópico da lição e falando sobre a igreja como uma agência missionária. Fica ligadinho, nós já voltamos. Acabei de receber uma notificação de infração, multa porque não obedeceu à lei. E assim, meus irmãos, é você que também não estuda a palavra de Deus. Você acaba errando, pecando por não conhecer a palavra. Então, o que você está esperando para vir se matricular, para ser aluno do CETADB e com isso conhecer a palavra de Deus e viver uma vida debaixo da bênção do Senhor? Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Agora, a respeito da multa, quem fez a infração vai pagar o preço. Muito bem, pastor Adolvilson, tópico 3 da lição, a igreja como agência missionária, a igreja que ouve a voz de Deus. Nós temos alguns parágrafos aí, a Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã, uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina, ou seja, está na orientação de Deus. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. Eu poderia falar cresce na comunhão e cresce também em números, porque Jesus salva. A obra missionária não é proclamação, mas identidade. Em Atos 13, vemos que o Espírito Santo fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. Trouxe aqui uma colocação sobre esse slide. A direção divina não surge do ativismo, mas de uma comunidade que adora, ora e jejua unida. A instrução clara do Espírito Santo para separar Paulo e Barnabé ocorreu no contexto de profunda reverência e consagração. Quando a igreja faz isto, Deus se manifesta. O envio de missionários em Atos 13 reflete o cumprimento do chamado de Cristo em Atos 1 e 8, que nós já lemos. A igreja não via missões como um mero departamento. É interessante que eu já vi igrejas que está lá, departamento de missões, mas você vai fazer algumas pesquisas, não tem missões nenhuma, estão usando para outras coisas lá. Então, veja bem, a igreja não via missões como um mero departamento ou evento do calendário. Uma vez por ano temos aí, A igreja realmente se empenha em fazer missões, mas como a própria essência de existir como corpo de Cristo, ou seja, algo concreto. Realizar missões, fazer missões. A Antioquia possuía uma liderança culturalmente plural. Nós vimos isso no começo, unindo judeus e gentios, homens de diferentes origens e classes sociais. Essa diversidade quebrou paradigmas e tornou a igreja um grande centro irradiador do Evangelho. Quando o Espírito Santo falou à igreja, respondeu com ação e obediência. Aleluia! O envio envolveu a imposição de mãos, demonstrando o respaldo e o sustento de toda a comunidade local aos que iam para a obra. Já disse aqui, mas vou repetir. Quando isto foi feito na presença da igreja, a igreja, na sua totalidade, se responsabiliza pelo missionário, orar por ele, na questão material, enfim. Então, toda a igreja unida para fazer missões.
Eita glória, é maravilhoso, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, na sua igreja tem missões? Na sua igreja é dado relatório do trabalho missionário, da arrecadação que se faz para missões? Você está na sua igreja, você sabe quem são os missionários que são sustentados com o recurso que é ofertado e doado para esse trabalho? Se não existe isso na sua igreja, fique atento, viu? Fique atento, porque eu conheço igreja que fazia campanhas muito altas e arrecadava bastante dinheiro, mas não tinha nenhum missionário, nenhum, não é? Há muito disso por aí. Agora, vamos observar Atos capítulo 13, não é? Atos capítulo 13, que é esse texto da igreja de Antioquia, é um negócio muito maravilhoso. Na igreja de Antioquia estava em Antioquia, havia alguns profetas, e cita eles ali todos, né, os 5 irmãos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, nesse momento em que o Espírito Santo se manifestou ali na igreja de Antioquia, não estava acontecendo uma conferência missionária. Não estava acontecendo uma campanha missionária, muito menos de arrecadação de fundos para a obra missionária. Nesse momento em que o Espírito Santo falou com a igreja, não estava acontecendo nenhum tipo de reunião estratégica para missões e muito menos reuniões administrativas que envolvessem missões. O povo tão somente estava servindo ao Senhor. Aleluia. A igreja era centrada em Deus. Qual é o nosso papel? Servir. Eita glória! E porque estavam servindo, aí Deus se manifestou e falou com aquela igreja. Esta igreja, meus irmãos, ela possui 2 características que muitas das nossas igrejas já perdeu. Porque a igreja de Antioquia, ela tanto crescia como discernia. Ela cresceu e discerniu a necessidade e a realidade de estar pregando o evangelho, alcançando vidas. Aleluia! Crescia e discernia. A oração bíblica, ela possui 2 dimensões. Primeira é você falar com Deus, por meio de petições, intercessões e ações de graça. Mas a segunda dimensão é você ouvir Deus, porque você fala, mas você também ouve, porque a oração é um diálogo, não é um monólogo, né? É um diálogo. Você ouve Deus por meio da direção do Espírito e da compreensão das Escrituras. Então, nós vemos que muitas igrejas falam muito de Deus, a respeito de Deus, da obra de Deus, dos acontecimentos realizados e operados por Deus, porém poucas aprendem a ouvi-lo. Antioquia era uma igreja que fazia bem as 2 coisas. Tanto falava com Deus, falava de Deus, mas também ouvia Deus. Deus Jesus. Quando a igreja coloca Cristo no centro, inevitavelmente ela desenvolverá paixão pelas almas, porque o coração missionário da igreja fica intimamente ligado com o coração missionário de Deus. E quando esses 2 corações, eles se embrenham, né, se ligam, a obra missionária acontece. Vai ter oposição? Com certeza haverão oposições. Mas o nome do Senhor será exaltado, pelos motivos que nós já dissemos aqui antes. Se o Senhor está operando, ninguém pode impedir. Tem mais coisa aqui, mas eu não vou, meu Deus do céu. A verdadeira espiritualidade jamais produz o isolamento, produz o envio. Igreja cheia, avivada, não fique isolado em si, né? Ali dentro de 4 paredes. Não, vamos ficar vivendo esse momento. Não, a igreja, meu irmão, que está espiritualmente madura, envolvida com Deus, ela quer expansão, crescimento. E aqui não é apenas para informação estatística. Não, a minha igreja tinha 5.000, agora tem 6.000, agora tem 7.000, agora tem 8. Não, meu irmão, nada disso. É porque há almas que precisam ser alcançadas pela verdade do Evangelho, precisam ouvir a palavra de vida eterna. Aleluia! A experiência da igreja de Antioquia deixa evidente que oração gera visão, que jejum também produz sensibilidade. Glória a Deus.
E que comunhão gera obediência, ainda quando a adoração produz missão. E uma igreja que está profundamente envolvida com Deus, inevitavelmente ouvirá o seu chamado para alcançar os perdidos. Eita maravilha! Irmão, faça download do material de apoio, leia, estude e faça suas anotações. Tem muita coisa boa que a gente não vai ter condições de falar aqui, porque o tempo é curto, né? Subponto 2, uma igreja que envia e sustenta os seus missionários. A imposição de mãos, no material de apoio tem um estudo a respeito de imposição de mãos, Aleluia. porque a imposição de mãos também não é por qualquer pessoa, viu? Não. Você toma cuidado quem impõe a mão sobre a sua vida, porque a imposição de mão, nós já falamos aqui, não tem a ver com transferência de unção, mas de autoridade. Tome cuidado com o tipo de pessoas que impõem as mãos sobre a sua vida. Aqui nós temos um padrão, que foi a liderança da igreja que impôs as mãos. Em outro momento, quando se fala a respeito disso aí, é Paulo falando para Timóteo que ele não deixasse por terra o dom que estava sobre ele, que havia sido colocado com a imposição de mãos do presbitério da igreja. Então, observe aí, existe um padrão. Sobre imposição de mãos está no material de apoio para que você leia a respeito disso daí. Esta imposição que foi feita sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participava ativamente do envio, mas também não retém os seus melhores servos, apenas os consagra e os envia para o propósito de Deus. E aí no slide eu fiz questão de deixar sublinhado, porque não é enviar missionários. Sustentar, interceder e acompanhar missionários é parte inseparável da vocação eclesial. Não é vocação pessoal, vocação eclesial é vocação da igreja, porque eclésia é igreja. A vocação da igreja, qual é a vocação? O chamado da igreja, que não pode estar separado do missionário. Sustento, intercessão e acompanhamento. Tem igreja que envia, não sustenta. Missionário passando necessidade, passando fome. Eu sei muito bem do que eu estou falando, porque eu recebo muitos contatos de obreiros por esse Brasil, por não dizer até fora do país, que estão passando necessidade, alguns em petição de miséria. Eu visitei um pastor, meus irmãos, durante 8 anos, quase todos os anos eu estive na igreja desse pastor. Na 8ª vez que eu estive lá, ele disse para mim, olha pastor, é a 8ª vez que o senhor está vindo aqui, o meu pastor presidente nunca veio aqui. Como é que você envia um missionário e passa 8 anos e você sequer foi fazer uma visita? Vai dizer para mim que não teve tempo? Sai fora porque essa não cola, inventa outra. Porque se você teve coragem para enviar, tem que arrumar um espaço na agenda para ir lá fazer uma visita, pelo menos no dia do aniversário do camarada. Tem que estar presente. Tem missionário que tem família. Às vezes o missionário está lá numa situação difícil, enfermo, os filhos, meu Deus, tem filhos que... É complicado falar umas coisas aqui, né? É complicado. Tem igreja que sequer menciona os missionários, aí também não intercede, não ora, porque se você ora pelos missionários, deixa eu dizer aqui uma realidade, se você põe no coração de orar pelo missionário, você nunca vai esquecer do missionário, porque você vai estar orando por ele todo dia. Então, todo dia, quando você orar, você vai lembrar do missionário. E o fato de você lembrar do missionário é uma oportunidade do Espírito Santo, vai na sua consciência, falar, opa, esse camarada está precisando de alguma coisa, você pode ajudar ele com alguma coisa, pode mandar uma oferta, pode mandar um presente para o filho dele, pode mandar uma muda de roupa para a esposa desse pastor, pode mandar um terno para esse pastor, porque se gasta muito dinheiro com bobagem, se gasta muito dinheiro com carros de luxo e os missionários passando necessidade. Tanto é que de um certo ponto para frente, eu só passei a ajudar missionários quando eu ia lá no campo. Porque eu vi o missionário em petição de miséria e o pastor dele, o presidente, o titular sobre ele, o cabeça, o líder sobre ele, andando nos melhores carros e morando nas melhores casas. Tem problema de morar nas melhores casas e andar nos melhores carros? Não tem problema nenhum. Mas você também não pode deixar o seu auxiliar em petição de miséria, passando necessidade, andando 13, 14, 15 quilômetros a pé para fazer a obra de Deus. De jeito nenhum. Tem que acompanhar os missionários. Isso está na lição, não é nem comentário extra nosso aqui, está na lição. Agora, o comentário extra, meu irmão, está pesado, tá? Está pesado. Porque a igreja de Antioquia não enviou os problemáticos, os pecadores, os adúlteros,
os pedófilos, os vagabundos que estavam lá, de jeito nenhum, mandou gente boa, pegou obreiro bom, de linha, de perfil, que não ia fazer vergonha para o evangelho, muito menos para a igreja que estava enviando, e mandou essa gente de qualidade para a obra de Deus. Humanamente falando, Antioquia tinha motivos para mantê-los, contudo compreendeu um princípio fundamental, isso está no material de apoio. O princípio é esse: o reino de Deus é maior do que os interesses locais, ou seja, o reino de Deus ele tem prioridade sobre os interesses da igreja local. Isso porque uma igreja verdadeiramente missionária não retém talentos apenas para si. Ela investe no avanço do reino. É assim que é. Né? É assim que é. E aí, eu tinha coisa que eu poderia falar, mas tem coisa que é melhor não falar. O envio envolve sacrifício. Sacrifício. Toda missão possui um custo e enviar Paulo e Barnabé significava perder líderes importantes, mas também significava assumir novos desafios e ainda significava investir recursos e, por cima, ainda manter um compromisso contínuo. Então, a igreja missionária, que compreende que evangelizar o mundo exige renúncia, ela faz aquilo que o próprio Jesus ensinou. Mateus 9,37, a Bíblia diz assim: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros, poucos. Então a resposta da igreja não deve ser apenas no sentido de admirar a necessidade, mas a igreja que admira a necessidade precisa também agir diante dessa necessidade, no sentido de mitigar, de resolver, de dirimir e até de acabar, resolver o problema da necessidade, se essa está evidente ali. Sustentando a obra missionária, é um aspecto também desse ponto ali. Atos confirma que a responsabilidade da igreja não termina no envio. Ô glória! Perceba que Paulo frequentemente retornava, ele ia, fazia sua viagem e voltava. Voltava para quê, meu irmão? Voltava para poder dar testemunho, relatório daquilo que ele realizava na obra. Atos capítulo 14, versículos 26 e 28, eu vou ler para os irmãos, está assim, ó. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já havia cumprido. Eles haviam cumprido a obra, agora retornaram para a igreja de Antioquia, de onde eles haviam sido recomendados. Diz o texto: e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos, porque davam relatório. Missionário tem que dar satisfação do trabalho que está fazendo. Mas a igreja que me enviou não me dá ajuda. Se a igreja te enviou, você dá relatório. Porque sobre todos os líderes que não acompanham a vida do missionário, nós temos um Deus que é justo. Aleluia! E esse Deus age. Então nós vamos verificar, meus irmãos, com base nesse relato de Atos 14, que missões envolve uma parceria contínua. E aí eu vou encerrar com isso. A igreja participa espiritualmente, por meio de oração e intercessão. Financeiramente, por meio do sustento do missionário. Emocionalmente, por meio do encorajamento, porque há dificuldades na obra missionária. Se você é um líder e não sabe disso, é preciso que você esteja lá com o seu missionário para tomar nota disso. E por fim, ministerialmente, por meio de um acompanhamento da obra. O missionário é enviado por uma igreja, não deve ser abandonado por ela. Amém? Aleluia. Pastor Adovils. É muito bem a última parte, né, desta pré-aula de hoje, é o tópico 3 e o subponto 3, uma igreja que cumpre a grande missão. Veja bem, a ordem de Jesus permanece: ir, pregar, fazer discípulos e alcançar nações. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o Evangelho. A pergunta é: a grande comissão cessou lá há 2000 anos atrás? Não, ela continua. A grande comissão continua. E eu trouxe aqui um adendo. A grande comissão é tão urgente que é mencionada nos 4 evangelhos e também em Atos. Olha Mateus 28, 18 ao 20,
temos aí a ênfase na autoridade e no discipulado. Destaca a soberania de Cristo. Toda a autoridade me foi dada. E foca na ação de ir, fazer discípulos de todas as nações, batizar e ensinar a guardar os mandamentos. Olha aí a grande comissão. Em Marcos, lá em Marcos 16, 15 e 16, a ênfase é na proclamação universal. Foca no anúncio imediato e amplo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E olha também no Evangelho segundo Lucas, Lucas 24, 46 ao 49, a ênfase no testemunho e arrependimento. Centraliza na missão, na mensagem do perdão e arrependimento de todas as nações, destacando que os discípulos devem aguardar o poder do Espírito Santo para testemunhar. E no Evangelho segundo João, no capítulo 20, versículo 21 e 22, o ênfase aí é na identidade e no Espírito Santo. Jesus baseia o envio da igreja no envio que ele próprio recebeu do Pai. Olha o que ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, e comissiona os discípulos, soprando sobre eles o Espírito Santo. Agora, queridos, tem aí um prolongamento ainda dessa grande comissão, além dos 4 evangelhos, o mandato missionário continua justamente nesse livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 1 e versículo 8, que nós já lemos, onde Lucas reforça que os discípulos seriam testemunhos, tanto na sua região e até os confins na terra. E a ordem da grande comissão continua hoje através da igreja. É o título aí, uma igreja que cumpre a grande comissão. Veja bem o terceiro parágrafo. Como ouvirão, se não há quem pregue? Uma pergunta. E como pregarão, se não forem enviados? Uma outra pergunta. Lá em Romanos 10, 14 está assim, olha lá. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Olha o que eu trouxe aqui. Ninguém pode invocar a Cristo sem crer. Ninguém pode crer sem ouvir. E ninguém pode ouvir sem um pregador. A mensagem não se espalha sozinho. Ela depende da voz humana. O significado de como virão, se não há quem pregue, enfatiza que a evangelização é uma necessidade vital e urgente para o mundo que perece. Veja bem, ainda o último parágrafo, o Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra e cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração e recursos à disposição para ir. Ainda trouxe Romanos 10 e 15, que está aí na lição. E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos são os pés no que anunciam coisas boas. E eu trouxe um adendo sobre este versículo. Aqueles que proclamam estas verdades são vistos com grande honra. O versículo 15 diz, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aí não está falando do pezão não, que o pé é bonito, enfim. Mas o que está demonstrando aí, queridos, veja bem, quão formosos são os pés daquele que anuncia coisas boas, demonstrando o valor eterno, a alegria de levar as boas novas em Cristo. A expressão pés formosos, em Romanos 10, 15, é uma metáfora poética, citada no livro de Isaías 52, 7. Ela descreve o quão bem-vindo, honrado e belos são os mensageiros que se dedicam a levar boas novas de paz e salvação a quem precisa. Ainda, encerrando, o Espírito Santo continua, é o que nós lemos nesse último parágrafo, continua a convocar homens e mulheres para a obra missionária, atuando como o verdadeiro motor da evangelização. O mesmo impulso que comissionou a igreja primitiva continua ativo hoje, alcançando pessoas para missões urbanas, transculturais e locais. Deus tem um chamado para cada um de nós. Será que você não está aí nessa lista? Missões. Está no coração. Aliás, tem uma frase que nós ouvíamos muito. Um coração com Cristo
É. é um missionário. E um coração sem Cristo é um campo missionário. É isso aí. Olha, irmãos, vou colocar algo aqui. A última frase aí desse subponto 3, o Espírito continua chamando homens e mulheres para esta obra. Uma verdade que frequentemente se esquece é que Atos dos Apóstolos, nós mencionamos no início, né? Algo nesse sentido, não terminou, porque o mesmo Espírito que chamou Paulo, Barnabé, depois chamou Silas, Timóteo e tal, ele continua chamando até hoje. Né? Até hoje ele continua chamando eu, você e outros que virão. A missão da igreja não pertenceu apenas àquele povo do primeiro século de Atos, não é? Conforme se entende por alguns grupos, enfim, mas ele pertence a todas as gerações, até que Jesus volte, ou até que haja pessoas que precisem ouvir a respeito do Evangelho. A grande comissão, ela permanece ativa. Agora, nem todos, irmãos, nem todas as pessoas, nem todos os crentes serão missionários transculturais. Porque quando a gente fala de missões, logo vem à cabeça o camarada, eu vou para a África, eu vou lá para o Oriente Médio, eu vou lá para a janela 1040. Tem os que querem ir para a Europa, querem ir para os Estados Unidos, né? Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas vamos colocar assim, a pessoa já pensa logo nesses lugares difíceis e tal, mas nem todos serão missionários transculturais. Agora, todos possuem uma responsabilidade missionária, porque o fato de pregarmos e evangelizarmos, isso não é uma coisa que para nós é opcional, isso é mandamento do Senhor. O pastor Adoviso já mencionou aqui o texto de Marcos 16:15, assim também Mateus 28:19, não é opção, é obrigação. Pesa sobre nós, isso é obrigação. Então, o que eu tenho para dizer? Está no material de apoio, que depois você pode copiar, se você quiser. Alguns irão, outros enviarão, outros sustentarão, outros ainda intercederão, porém todos participarão, porque tem aquele que vá, tem o que envia, tem o que sustenta e tem o que ora. Porém, todos estão participando da obra missionária, não tem como ficar de fora. O Novo Testamento, ele não apresenta crentes espectadores que estão ali assistindo o avanço, o crescimento da igreja, a proclamação do evangelho, a realização da obra missionária. Não, os crentes aqui do Novo Testamento não estão apenas assistindo, vendo acontecer, de forma alguma. Eles são cooperadores dessa obra, eles estão cooperadores porque eles estão operando junto. Cooperar é operar junto, eles são cooperadores, ou seja, eles estão realizando a obra no tempo em que ela está acontecendo, todos estão envolvidos com a obra. A igreja, ela é a principal agência missionária do reino de Deus. E segundo a nossa perspectiva pentecostal, que é importante que ela não seja apenas teórica, mas que seja uma prática de vida, não é? A igreja de Antioquia, ela representa um modelo de igreja que deve ser copiado, porque esse modelo de igreja continua sendo algo atual. É uma igreja cheia do Espírito Santo, que não depende apenas de métodos humanos, é uma igreja comprometida com a oração, porque antes de agir, busca a direção de Deus, é uma igreja doutrinariamente sólida, porque possuía nela mestres e profetas. Também é uma igreja sensível à voz do Espírito, capaz de discernir o chamado de Deus. É uma igreja enviadora no sentido de que ela não é apenas e tão somente receptora de bênção, mas envia os seus missionários para abençoar onde quer que vá. E ela é uma igreja comprometida com as nações, compreendendo a dimensão não só local, na necessidade da obra de Deus, mas uma dimensão global que o evangelho deve alcançar. Para encerrar, o crescimento da igreja primitiva, ele não se deu por força política. Nós estamos num tempo agora de pré-campanhas políticas e a gente vê líderes tão envolvidos nesse negócio chamado política, que alguns que eu conheço, tenho certeza, e não vou errar no que vou dizer aqui, tá? Se eles se envolvessem da mesma força, com o mesmo desejo, com o mesmo interesse nas coisas da igreja, que são pastores e que são os líderes, as coisas certamente não estariam no pé que estão.
mas eles estão tão envolvidos com a questão da política, tem alguns que estão até abrindo mão do ministério para as suas ocupações políticas. Não é? A igreja não cresceu, meus irmãos, por causa de influência econômica, e muito menos por causa de prestígio social. Não foram esses os motivos pelos quais a igreja primitiva cresceu. Ela ocorreu, esse crescimento, né, ele aconteceu, porque igrejas como essa de Antioquia, que nós estamos tomando aqui por modelo, compreenderam a sua vocação missionária. Ah, mas a minha igreja é uma igreja muito pequena, do interior, de um distrito do município. Como a gente pode fazer alguma coisa? Olha, dá para listar, né, coisas que uma igreja dessa natureza pode fazer, não só na sua localidade, mas na região. Obviamente que para isso o povo tem que estar unido. Aí nós acabamos de estudar, é uma conjuntura de coisas, não é um fato só. Não é? O pastor tem que estar envolvido com Deus, cheio do Espírito Santo, envolver a sua liderança nesse ambiente espiritual, que certamente será produtivo, que por consequência os seus líderes vão pegar os seus liderados e vão colocar eles na mesma comunhão. Os diversos departamentos das nossas igrejas, a juventude, as irmãs, o departamento ali do círculo de oração, a escola bíblica dominical, enfim, o departamento de terceira idade, todos envolvidos num mesmo sentimento. Pode ter certeza que a obra acontece. Não acontece muitas vezes, porque eu conheço casos, os obreiros estão lá remando sozinho, porque o povo não quer saber, não está junto. E quando você pega para carregar 100 quilos sozinho é uma coisa. Agora, se você pegar para carregar 100 quilos com 10 pessoas junto, ali auxiliando, fica muito mais leve para todo mundo. Encerrando aqui, a igreja responde ao chamado do Espírito, enviando e sustentando missionários. E eu quero aqui só concluir um negócio para lavar a alma. Tem muita gente que fala muito bem. Meu Deus do céu, os camaradas falam muito a respeito de missões, mas não fazem nada. E eu poderia citar nomes, tá? Gente que fala muito de missões, meu Deus do céu, com uma retórica imprescindível, porém não tem missionários. As igrejas que lideram não sustentam missionário, não tem obra missionária. Às vezes tem um departamento, como o pastor Adovilson mencionou aqui há pouco, apenas para dizer que tem, mas não realiza de fato obra missionária nenhuma. Mas se acham os donos da verdade quando o assunto é missões. Eu poderia citar algumas regiões do Brasil que talvez esses tais pudessem estar lá, né? Inclusive sentir a dor dos missionários, as necessidades dos missionários e quem sabe colocar o ombro debaixo desta carga, porque é um fardo que precisa ser carregado, a obra precisa ser realizada. E fardo aqui, meus irmãos, não é no sentido pejorativo, querendo menosprezar quem está fazendo, de forma alguma, mas é porque são poucos os que de fato se envolvem com a obra, porque se muitos se envolvessem, ficava mais fácil para todo mundo. A igreja responde ao chamado do Espírito, enviando e sustentando missionários. É o fechamento deste terceiro tópico da nossa lição. Agora o pastor Adovilson vai fazer aqui a conclusão desta que é a primeira lição deste terceiro trimestre de 2026. Eu quero dizer para você, seja bem-vindo ao terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Será, com certeza, um ponto de partida para muitos crentes e assim também para muitas igrejas. Deus vai mover os céus, mas a obra vai acontecer. Pastor Adovilson. Muito bem, vamos concluir a lição de hoje. A missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia. E que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje, o Espírito continua chamando a sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Muito bem, estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Você responde para você mesmo, se você está disposto, não é? Eu quero dizer aqui, meus irmãos, que você pode investir no seu conhecimento para que você esteja ainda mais qualificado para servir na obra de Deus.
Porque como vimos hoje aqui, Deus precisa de pessoas capacitadas para realizar a sua obra. Não é? Deus precisa de pessoas capacitadas e que sejam chamados, não é? Vocacionados para realizar a sua obra. E como diretor do CETADB, eu quero deixar aqui para você um convite. Estude teologia através do CETADB, porque nós não só estamos envolvidos com o ensino bíblico teológico, mas nós estamos envolvidos diretamente com missões. E eu sei exatamente do que falo, e muitos obreiros que estão por esse Brasil, e não só no Brasil, fora, podem testemunhar disso. E com muita dificuldade, tenho certeza disso, bastante dificuldade. Mas os compromissos assumidos temos honrado, e o nome de Deus Aleluia. tem sido exaltado. Você quer estudar teologia? Acesse a nossa plataforma. Está aí o link de acesso, online.cetadb.com.br. E aí você vai poder estudar teologia básico, médio, avançado, ou se preferir, fazer o bacharel livre em teologia direto. Ainda, você pode acessar ali a plataforma e ver os cursos de especialização na área do ministério da igreja. Curso para formação de obreiros, de capelães, para formação de jovens, liderança para a nossa juventude. Curso para casais, lar cristão, a vida conjugal. Curso de especialização na área da escatologia bíblica. E também curso para discipulado de novos convertidos. Isso tudo, cursos de especialização que você acessa da plataforma. Preços da plataforma para você estudar sozinho, individualmente. Não é? Só você, Deus, o Espírito Santo ali, dando aquela inspiração, aquela condução, com o material de apoio, com a sua Bíblia, coisa linda. Mas se você formar uma classe, reunir uma turma, um grupo de irmãos na igreja, você organiza um núcleo e aí os valores têm descontos que chegam a quase 50% em alguns dos cursos que você acessa aí na plataforma. Então, se você tem interesse em montar uma turma, organizar aí um grupo, 6, 10, 15, 20, 50 irmãos, me chame no WhatsApp, 43 999 60 8886. Esse é o meu WhatsApp pessoal, é o meu número pessoal que fica comigo o tempo inteiro. Para falar comigo, você me chama nesse WhatsApp, mande uma mensagem e eu vou te orientar como você vai poder estar formando um núcleo, criando uma turma do curso de teologia do CETADB aí na sua igreja. Aí se você quer acessar a plataforma, se você está nos assistindo através do YouTube, você pode criar um perfil gratuitamente para ter acesso ao material da Escola Dominical, que na plataforma ele é gratuito. Todo o material, não é? O material de apoio, que é esse comentário que está aqui, ó, 34 páginas, é gratuito. Os slides que nós utilizamos na aula, também você baixa ele tanto em PowerPoint quanto em PDF, é gratuito. Na plataforma você também consegue assistir a aula gratuitamente, é só criar o perfil. Você tem dificuldade de criar o perfil, manda mensagem no WhatsApp dizendo que quer saber como que acessa o material da Escola Dominical e eu vou enviar para você passo a passo. Como você cria a sua conta e gratuitamente tem acesso a esse material da Escola Bíblica Dominical. A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. É o assunto desse trimestre e você não perca de estar com a gente aqui. Deixa aí o seu comentário. Se você ficou com dúvida a respeito de algum tema, de algum assunto que nós falamos aqui, escreva no comentário que a gente responde, tá joia? Se preferir, pode mandar mensagem também no WhatsApp, a gente responde da mesma forma. Se você quer ter o estudo a respeito de unção com óleo, manda mensagem no WhatsApp que eu encaminho o PDF para ti, com o estudo também é gratuito, tá joia? Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, o seu ministério, a sua igreja, que ela, se não for missionária, que ela passe a ser missionária. Mas se ela já é, que Deus abra portas ainda maiores, para que o Evangelho possa ser anunciado por intermédio da sua igreja e por intermédio da sua vida, especialmente através da sua vida. Porque se a sua igreja não quer, você tem obrigação, porque a palavra está sobre você. Você tem que ir e anunciar o Evangelho. Deus abençoe você, pastor Adalvilson. Muito bem, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Estamos aí, né? Primeira aula, né, do terceiro trimestre. Veja bem, coisa boa temos aí pela frente. E eu peço, ore por nós oramos por vocês. E a vitória é nossa. Pelo nome de Jesus e até a próxima pré-aula, se Deus assim o permitir. Deus abençoe a todos, irmãos. Paz do Senhor.